Oi, meus amores. Boa noite. Ei, Mari. Boa noite, meu amor. Vamos chegando. Hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente. Tem muita coisa pra gente conversar. Ei, Carol. Ei, Célia. Vamos chegando, que eu não vou demorar muito para começar a falar. Ei, Flavinha, ei, Lúcia. Ei, Tati. Fiquem à vontade. Gente, ó, o Instagram, ele demora um tempinho para avisar as pessoas da live. Então, por isso eu vou esperar, mas eu não vou esperar muito. Eu vou esperar 1 minutinho só. Aqui embaixo tem uma setinha, o desenho de uma setinha para cima, que vocês podem enviar para quem você conhece, para quem que você sabe que talvez está precisando saber como que funciona o jejum, como que é o jejum intermitente. Então manda para ela, é só clicar aqui, ó, nessa setinha que você envia para essa pessoa, para uma amiga sua, ou para alguma parente, ou alguém que você sabe que precisa dessa informação, que quer saber um pouco mais sobre jejum. Ei, Lili, ei, Carol, linda é você, meu amor. Tá bom? Ó, não vou demorar muito não, e já vamos começar aqui a nossa live, tá? Já deixei aqui separadinho meu chazinho. E nós já vamos começar, tá? Então, ó, bora lá. Vamos começar, então. Jejum intermitente. O que é o jejum? Isso é a primeira coisa que eu quero explicar para vocês. O que que é? O jejum é você ficar alguns períodos do seu dia em jejum, sem consumir nada calórico, principalmente. Ok? Então, você alterna períodos de alimentação, períodos que você se alimenta, com períodos onde você não se alimenta de nada, ok? Esses períodos são vários protocolos, e aí você escuta protocolo de jejum 12-12, protocolo de jejum 14-10, protocolo de jejum 16-8, essas nomenclaturas, esses são os protocolos de onde a gente divide esse período. O período que você vai se alimentar e o período que você não vai se alimentar, tá bom? Em relação ao jejum, eu quero te explicar por que você deve fazer jejum, né? Talvez você tá pensando, tá, Aline, tá, beleza, jejum, mas pra que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Então, eu vou te falar os benefícios do jejum intermitente, para eu tentar aí te convencer e você aceitar fazer o jejum, ao menos experimentar e provar um pouco desses benefícios. O primeiro benefício do jejum é a reparação celular. Essa reparação celular acontece porque você dá um descanso para o seu organismo. Pensa só comigo, a gente tá o dia inteiro comendo algo. Por esse motivo, a gente está sempre fazendo a digestão de algum alimento. Então, o seu corpo, ele está sempre voltado com esse propósito. Agora, quando você fica um período maior sem se alimentar, no caso do jejum, nesse momento o seu corpo consegue dar atenção a outras partes aí que estão precisando de uma renovação celular, de um cuidado a mais. O seu intestino, por exemplo, ele consegue ficar um tempo sem passar alimentos ali que precisam ser absorvidos, e com isso a gente consegue fazer uma limpeza do intestino, dando essa folga para ele, tá bom? Um outro benefício é diminuição da resistência à insulina e à glicemia. E por quê? Se você está sem se alimentar, concorda comigo que não vai ter picos de glicemia? Logicamente, também não terá picos de insulina. E isso é muito bom.
principalmente se você quer emagrecer. Se você quer emagrecer e você não faz picos de insulina, isso vai te ajudar muito a seu favor. Melhora a saúde mental, diminui o LDL, a gente consegue reduzir o colesterol ruim, que é o LDL, com o jejum. Além do mais, uma das características que eu mais gosto é que no jejum você ganha tempo. Gente, olha só, pensa comigo. Quando você acorda de manhã, requer um tempo para você preparar o seu café da manhã, preparar suas coisas, é ou não é? E quando você tá de jejum, você não precisa se preocupar com isso. Então, isso é uma característica que para alguns não vai contar muito, mas eu sei que para muitos aqui será válida, porque você vai ganhar tempo, você não vai precisar parar para organizar o seu café da manhã, ou pensar o que eu vou tomar no café da manhã, não. Você tá de jejum, então, ó, segue o barco. E um benefício do jejum muito grande, que é o benefício que todos procuram quando começam a fazer o jejum para emagrecer, é a lipólise. O jejum intermitente estimula a lipólise. E a lipólise é a queima de gordura. E como que isso acontece? Olha só. De um modo bem grosseiramente, só para você entender, nós temos duas formas de estocar energia. Nós podemos estocar energia no formato de glicogênio nos seus músculos e nos fígado, e podemos também estocar nas gorduras, tá bom? Então, a primeira forma, você se alimenta ali, o alimento ele vai ser metabolizado e dividido em moléculas de glicose. Essa glicose vai virar glicogênio e vai ficar estocada ali no seu músculo e no seu fígado. A partir do momento que você começa a precisar de mais energia e acabou o estoque de glicogênio, o seu corpo ele vai buscar o seu segundo estoque de energia. E qual que é o segundo estoque? As gordurinhas, exatamente. Sabe essa gordurinha aí que tá te incomodando? Sabe essa gordurinha bem no cantinho aí que te incomoda? Então, o seu corpo vai utilizar dessas gordurinhas para gerar energia, tá bom? É exatamente isso que acontece, e isso é a maravilha que acontece no jejum. E por isso que ele é tão aceito aí, principalmente para quem quer emagrecer, tá bom? Agora, o nosso corpo, ele não está adaptado a gerar através da gordura energia, tá? O nosso corpo, ele prefere gerar energia através do quê? Através da alimentação. Então, nós estamos adaptados, seu organismo, ele está adaptado a, você se alimentou, ele pega esse alimento, metaboliza esse alimento, transforma em glicose para você utilizar na hora. O que ele não utiliza na hora, ele estoca em formato de glicogênio e aí ele utiliza depois. O seu corpo, ele prefere que seja feito assim. Porém, quando você está em jejum, você força o seu corpo a usar o segundo estoque, que seria as gordurinhas. Porque pensa só comigo, você tem o seu gasto aí normal, né? Seu gasto energético normal. E aí, acabou o estoque de glicogênio. Você acha que seu corpo vai parar de funcionar? Não, ele não vai parar de funcionar. Acabou-lhe o estoque de glicogênio. Então, pronto, vamos desligar a Aline porque não tem mais glicogênio. Não, é claro que não. O seu corpo vai continuar funcionando. Só que o seu corpo vai buscar energia em um outro formato. Porque no formato, através dos alimentos ali pelo glicogênio, ele não tem mais. E por estar se adaptando a essa nova forma de queima de caloria para gerar energia, por esse motivo a gente tem tanta dificuldade em começar o protocolo de jejum, porque o seu corpo não está adaptado, tá bom? E é por isso que nas primeiras vezes, nos primeiros dias ali que você estiver tentando o jejum, vai ser mais difícil. Então,
o seu corpo tá acostumado a fazer de um jeito. Do nada você começa a expor ele, a gerar energia em um outro formato, ele vai aí fazer uma pirracinha, você vai sentir um pouco mais de necessidade, mas eu te garanto que é só nesse começo. O nosso corpo, ele está adaptado para conseguir fazer isso, tá? No momento, a princípio, ele não estará adaptado, mas ele é completamente capaz de conseguir se adaptar para, assim, ele começar a gerar energia através das gorduras, ok? Então, o que vocês precisam entender é que antigamente a gente só comia quando tinha comida. É ou não é? Lembra lá milhões de anos atrás, quando nós éramos do tempo das cavernas, a gente só comia quando tinha comida. Se não tinha comida, a gente não comia e a gente conseguia viver normalmente. É ou não é? Só que hoje em dia o que acontece? Hoje em dia a gente tem comida disponível o tempo todo, né? Hoje em dia nós temos várias opções para comida, para se alimentar e de fácil acesso. Hoje em dia, com um pequeno clique no celular, você faz o pedido de uma refeição completa para chegar prontinha aí na sua casa, só você comer. Então, essa diferença pode sim ter nos atrapalhados e por esse motivo nos levou a hoje estar como estamos hoje. Porque antigamente a gente comia quando tinha comida, quando tinha necessidade, hoje não. Hoje a gente come o tempo todo, tem oferta de comida o tempo todo e por essa facilitação ao alimento, para muitas pessoas pode ocasionar um sobrepeso e até mesmo obesidade, né? E além disso, o que mais conta hoje? O que mais conta é uma fome fisiológica ou é uma fome emocional? Hoje em dia, ainda mais no momento que estamos passando agora, nessa quarentena, as nossas emoções estão à flor da pele, concorda? E por esse motivo, a gente acaba comendo mais por emoção do que realmente por estar com fome. E exatamente essa emoção é o que pode te atrapalhar, principalmente para você fazer o jejum intermitente. Então, foca aqui na Nutri. Se você quer começar a utilizar o jejum intermitente para você conseguir emagrecer, você precisa focar na sua fome fisiológica e conseguir separar a fome emocional, essa fome vinda pelo estresse, pela ansiedade. Você precisa conseguir separar isso, porque uma das coisas que você provavelmente vai ouvir quando começar a fazer o jejum intermitente é: saco vazio não para em pé, ou então coisas do tipo, porque tem que comer de 3 em 3 horas. Por quê? Quem falou isso? Aonde que está comprovado que eu preciso comer de 3 em 3 horas? Não existe isso, tá? Então, o que pode te atrapalhar é se você se deixar levar por essas coisas. Então, estresse, ansiedade, esse mito de que saco vazio não para em pé, de que tem que comer de 3 em 3 horas, isso sim pode te atrapalhar. Então, esqueça esse mito, esqueça essa conversaiada que não existe isso. Nós fomos programados para conseguir, sim, passar horas e horas, até dias sem se alimentar, tá bom? O que a gente não consegue é passar dias sem se hidratar. Agora, se alimentar, você consegue sim, tá? Com certeza. Então, cuidado, porque o que pode te atrapalhar é exatamente isso. Ok. E agora, eu preciso que você entenda o seguinte. Jejum não é simplesmente só ficar sem comer. Mais importante do que você conseguir ficar sem comer, a janela de período que a gente vai ajustar aqui para o seu jejum é o que você come quando você come, tá? Não adianta nada você ficar horas de jejum
e depois comer o que não irá te trazer benefícios para você conseguir fazer o jejum com eficiência. Mas então você vai me perguntar, e o que eu tenho que comer, Aline? O que eu tenho que comer? Como que tem que ser a minha alimentação se eu quero fazer o jejum? A sua alimentação, ela precisa ser rica em proteínas, gorduras, carboidratos e fibras. Porém, o carboidrato eu preciso que você dê uma reduzida. Então, você vai ficar numa alimentação mais low carb. Entenda que low carb não é no carb, tá? Então, você vai diminuir o carboidrato, porém você não vai zerá-lo, tá? Mas é a alimentação que você precisa ter. Eu até te indico que antes de iniciar o protocolo de jejum, que você já vá mantendo uma alimentação low carb. E logo depois, você introduza o jejum, ok? Tá? Isso é a melhor opção. Então, você precisa diminuir a quantidade de carboidrato, aumentar a sua quantidade de proteínas, fibras, vegetais, alimentos crus, principalmente, e evitar açúcar, farinhas brancas, produtos industrializados que estão lotados de aditivos, de coisas que irão te intoxicar verdadeiramente, tá bom? E assim, se você conseguir evitar esses alimentos e aumentar o aporte de proteínas, fibras, vegetais, principalmente alimentos crus, se você conseguir fazer isso, você vai conseguir fazer o seu jejum com mais eficiência, tá bom? Então tá, agora você já entendeu qual tipo de alimentação você tem que ter quando você estiver fazendo o jejum. Ok, agora você precisa escolher qual protocolo que você vai fazer o jejum. E para o jejum, a gente tem alguns protocolos, como eu falei no começo do vídeo. Você tem o protocolo 12-12, que é onde você fica 12 horas sem se alimentar e 12 horas se alimentando. Você tem o protocolo 14-10, que você fica 14 horas sem se alimentar e 10 horas se alimentando. Temos o protocolo 16-8, que você fica 16 horas sem se alimentar e 8 horas se alimentando. O protocolo 20 horas sem se alimentar e 4 horas se alimentando. E o protocolo 24 horas, que é onde você fica 24 horas sem se alimentar, tá bom? Esses protocolos, eles são divididos em iniciantes, intermediários e avançados. E aí você vai me perguntar, tá, e por qual que eu começo? O iniciante seria o protocolo 12-12 ou 14-10. E o intermediário seria o 16-8. Mais à frente seria os avançados. Você vai perguntar, qual que eu começo? Qual que vai ser mais interessante que eu comece? Então tá, eu quero que você comece pelo começo, tá? A gente tem uma mania de colocar a carroça na frente dos bois e acaba tudo sendo atrapalhado, e é exatamente por isso, porque você está com tanta pressa de emagrecer, né, que você acaba começando pelos extremos, ao invés de começar ali pelo começo, você acaba começando pelo final, já quer começar pelo avançado. Se você está iniciando, comece pelo iniciante, tá? Eu sei que você deve estar louca para já começar o protocolo, para já começar a emagrecer, mas tenha calma, tá? Se você for com muita sede ao pote, a possibilidade de você não conseguir finalizar o jejum porque você já chegou já se exigindo muito é muito alta, e assim a sua frustração será alta. E aí o que acontece, gente? Aí isso acontece, você fica frustrada e fala, isso não é pra mim, eu nasci gorda e vou morrer gorda. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não tem nada disso. A questão é que você não respeitou o tempo certo. Então, comece no iniciante, depois vá para o intermediário e depois você vai para o avançado, tá bom? Então tá, então já estamos entendidos. Você vai começar pelo começo, ok? Qual o melhor horário para você começar a fazer o jejum?
Qual que é o melhor horário? Então, o jejum, você vai passar um período longo sem se alimentar. A minha dica para você é que você comece no período aonde você logo entrará em repouso. Então, você tem uma refeição, você faz uma refeição, logo depois você entra em jejum, você entra em repouso e deixa para terminar no outro dia. Então, a minha indicação para você é que você comece à noite, tá? O melhor horário para começar jejum é à noite. Por quê? No período da noite, você irá jantar e depois disso, o que você faz? Na maioria das pessoas, depois do jantar, você repousa, você vai descansar. Por isso, esse é o melhor período, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que você vai começar pelo iniciante, vai começar com o protocolo 12-12. Você janta ali perto de 8 horas da noite, logo depois disso você vai dormir. E aí, no outro dia, pela manhã, você toma o seu café da manhã, 8 horas da manhã. Pronto, 12-12, né? Tranquilo, né? Esse protocolo, inclusive, é um dos mais tranquilos, tá bom? E aí, o que você come antes do jejum? Anota aí, gente. Você precisa consumir alimentos que irão aumentar a sua saciedade, porque assim você vai conseguir executar o jejum com mais tranquilidade, com eficiência, sem ficar sofrendo. Gente, entenda, se você não se organizar para consumir alimentos que aumentam a sua saciedade antes de entrar no período de jejum, você vai sofrer durante o jejum, porque você vai ficar com fome, você vai ter muita baixa de glicemia, isso vai te dar dor de cabeça, você vai passar mal. Então se organize, porque se você seguir as orientações que eu tô passando para vocês aqui, vocês vão conseguir fazer o jejum perfeitamente e vão até se surpreender, tá? Então, ó, anota aí. Você precisa ter uma refeição que tenha um bom aporte de proteína, gorduras e fibras. Esses 3 componentes vão te garantir saciedade. Quando eu falo proteína, eu tô falando de carnes em geral, então carne de boi, de porco, né? Tô falando de peixe, tô falando de frango, tô falando de ovos, tô falando de queijo. Isso é proteína, são opções de alimentos que são ricos em proteína, que tem uma quantidade de proteína a mais. Então, escolha algum desses. Além disso, tem que ter um aporte bom de gordura. E quando eu falo gordura, eu tô falando de azeite, óleo de coco, tô falando de abacate. Você pode fazer uma saladinha lá de abacate, você pode fazer um guacamole, por exemplo. Estou falando de oleaginosas, estou falando de manteiga. Então vai passar o seu bife ou vai fritar ali o seu ovinho, coloca na manteiga, investe numa gordura, tá bom? E aí tem que ser manteiga, tá? Nada de margarina, pelo amor de Deus. Gordura boa, tá? Além disso, precisa ter fibras. E quando eu falo fibras, eu tô falando de quê? Tô falando de sementes, de folhosos em geral, todos os folhosos. Tô falando de frutas com casca, frutas com bagaço. É esse tipo de fruta. É isso que vai aumentar o seu aporte de fibras, tá bom? Sua última refeição precisa ter esses 3 compostos em boas quantidades antes de você iniciar o jejum. Se não tiver, você vai sofrer para fazer esse jejum, tá? Você vai sofrer. Pega essa dica que você vai conseguir fazer o jejum com mais facilidade, tá bom? Ok, aí agora eu quero te dar um exemplo. Quero te dar aqui, quer ver? Separei 3 exemplos do que você pode consumir de última refeição antes de iniciar um jejum, tá? Primeira opção, você pode escolher um bife.
um filé de frango ou de boi ou de porco, uma carne bem caprichada com bastante vegetais aí, ó, proteína. Aí você pode inclusive fazer essa carne no azeite, então você já garantiu aí proteína, gordura boa, muitos vegetais, então ó, fibra, capricha nesses vegetais, o máximo que você puder, bastante folhosos, e pode também colocar algumas sementes aí, ok? Beleza. Outra opção, você pode consumir, se você não é muito do salgado, você pode apostar numa opção mais docinha. Você pode apostar, por exemplo, num iogurte integral. Então, a gente garantiu um aporte bom de proteína. Um iogurte integral com uma fruta. E aí, pode ser uma fruta que vai te proporcionar uma quantidade de gordura boa, interessante. Exemplo, abacate. E você pode, para complementar, porque já foi proteína e foi gordura boa. Para complementar as fibras, você pode colocar chia, pode colocar algumas sementes, pode colocar castanha, polvilhos, umas castanhinhas ali por cima, que vai ser legal também, tá? E outra opção que eu coloquei 3 opções para dar para vocês de exemplo, que vocês podem fazer de última refeição, um omelete caprichado. Então, 2 ou 3 ovos, feito no azeite ou na manteiga, com bastante vegetais. Então, você pode colocar folha de espinafre, folha de couve, coloca algumas sementes. Gente, esse tipo de refeição vai te dar uma saciedade que vocês não acreditam. Você vai ficar super satisfeita, você vai se sentir saciada e você vai se sentir saciada por longo período de tempo. Então, você vai jantar, vai se sentir saciada, vai dormir e vai acordar sem estar com tanta fome, tá? Entenderam aí o que é que vocês têm que fazer? Gente, vocês estão anotando tudo? Anota aí. Se vocês seguirem esse passo a passo que eu tô falando, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer o jejum com facilidade, tá bom? Beleza. No final, eu vou abrir para as perguntas. Agora eu não vou deixar aberto, não vou ler as perguntas de vocês, só porque senão corta a minha linha de raciocínio, tá bom? Ok, beleza. Aí você fez esse jantar ali, dentro dessa orientação que eu passei para você, e aí você foi dormir, né? Foi dormir. O que você pode consumir durante o período de jejum? Já fez o jantar e começou o jejum. Exemplo, jantou 8 horas da noite, 20 horas, tá? Você preparou o seu jantar, era umas 7 e pouca, no máximo 20 horas você, encerrou. Aí encerrou, já não consome nada calórico. E aí já começa o seu jejum. O que você pode consumir durante o período de jejum? Anota aí, você pode consumir água mineral, normal, gelada, quente, do jeito que você quiser. Você pode consumir água com gás, você pode consumir água saborizada, água com limão, água com sal. Tem pessoas que às vezes estão ali no jejum e elas começam a se sentir fracas, se sentir mal. Toma uma aguinha com sal e dá um pique danado, tá bom? Você pode consumir chás, inclusive até tô com um chazinho aqui. E você pode também consumir café, tá? E aí, você pode fazer esses chás de acordo com o momento. Pega essa dica. Se você começou a sua janta, o seu jejum depois do jantar e logo depois você vai dormir, o que você acha de antes de você dormir, você fazer um chazinho de erva cidreira com canela, com gengibre. Aí olha só que legal, você tá conciliando erva cidreira, que é uma erva que vai te proporcionar um relaxamento muscular, que vai te proporcionar um bom sono, com canela e gengibre, que são alimentos que são termogênicos, então vão te ajudar nesse propósito, tá bom? E aí, gente, se você preferir, você pode consumir café, tá? Porém, eu não te indico consumir à noite, como eu falei com vocês, vamos tentar ligar as bebidas que você vai consumir no período de jejum
dentro de acordo com o período que você tá do dia. Então, se você começou o seu jejum e tá à noite, igual agora, nesse momento, a dica que eu te dou é faz um chazinho, que vai te ajudar no seu sono, tá? E aí, dormiu, acordou no outro dia, de manhã, primeira coisa que você pode fazer, toma uma água saborizada, toma uma água com limão, tá? E depois disso, até o horário de você finalizar o seu jejum, toma um outro chá, e aí já pode ser um chá mais forte, pode ser um chá que tem cafeína, ou pode ser até mesmo café. E no café, uma outra dica que eu vou dar pra vocês é colocar canela. Pode colocar canela no café, tá? A Mari tá falando que tá travando aí, gente? Tá travando o vídeo? Ok, vamos dando seguimento aqui. Então, você pode beber todas essas opções durante o jejum. Porém, gente, é sem adoçar, tá? Então, você pode beber chá, você pode beber água saborizada, você pode beber água com gás, você pode beber água com um pouquinho de limão, você pode beber café, mas é sem adoçar, tá? E quando eu falo sem adoçar, é sem nem adoçante. E por quê? Os adoçantes, eles ativam receptores de açúcar. E por ativar os receptores de açúcar, eles aumentam a vontade de doce. Então, o que acontece? Você pode ter um efeito rebote, porque você tá em jejum, tá tentando ali fazer o jejum, e aí você começa a consumir bebidas durante o jejum que estão com adoçante. Esse adoçante ativa receptores de açúcar e você começa a ficar com vontade. Mais e mais vontade de comer açúcar, comer um doce, algo doce, e isso vai te atrapalhar a fazer o seu jejum. Então, quando eu falo para você, no período de jejum, não adoçar e nem adoçar com adoçante, é exatamente para você conseguir finalizar o jejum com sucesso, porque senão você não vai conseguir finalizar o jejum com tranquilidade, porque você vai ficar com vontade de comer doce, e isso não é legal, tá bom? Ok, e aí, o que eu consumo, Aline, quando termina o jejum? Porque olha só, eu já expliquei pra vocês o que você vai consumir antes de começar o jejum, aí você vai começar o jejum, né? Começa o jejum, e aí você pode consumir todas essas coisas que eu falei com vocês, e aí, já quando você terminar o seu jejum, o que você deve consumir? Você deve consumir uma refeição repleta de nutrientes. E o conselho que eu te dou é que essa refeição, por exemplo, seja o seu almoço. Ou então, se você tá no iniciante aí e você vai terminar perto do seu café da manhã, que seja um café da manhã repleto de nutrientes, tá? E aí, nesse momento, esse prato tem que ter uma boa porção de carboidrato, uma boa porção de proteína, uma boa porção de gordura, bastante vegetais crus, vegetais cozidos, pode ter, tá bom? Tem que ter proteína vegetal, tem que ter proteína animal, então saiba montar o seu prato. E eu falei esses nomes aqui, você deve estar achando que é complicado, mas um prato básico, você tem tudo isso, quer ver? Como carboidrato, uma porção de arroz, pode ser o seu carboidrato. Proteína vegetal, uma concha de feijão, entra como sua proteína vegetal. Proteína animal, uma carne, um bife ou filé de frango, ou boi, ou porco, ou até mesmo ovo, não tem problema. Para os seus vegetais, aposte em vegetais o mais variado possível. Um prato colorido é um prato nutrido, tá bom? Lembre disso, monta o seu prato dessa forma que eu tô explicando para você, que você vai ter um prato nutrido. Vai ter muitas opções ali, você vai encerrar o seu jejum da melhor forma possível, tá? E bem natural, tá, gente? Não adianta nada você ficar dentro do jejum, seguir o jejum protocolo ali, vamos supor que você tá fazendo 16 horas de jejum. E aí, na hora que termina o jejum, você vai se entope de coisas que não vão te fazer bem, tá?
Não façam isso, ok? E aí, você finalizando o jejum com essa refeição completa, aí agora o que você faz? Você repete no outro dia, repete. Dentro dessas orientações que eu passei para vocês. Então, tem uma alimentação low carb, antes de entrar no jejum, tem uma alimentação repleta de proteínas, gorduras boas e fibras, que são alimentos que vão te dar uma maior saciedade. Comece o jejum, dentro do período de jejum, você pode beber café, chá, água saborizada, água com gás, água com sal. Finalize o seu jejum com uma boa refeição, uma refeição bem nutrida, que vá de verdade te satisfazer. E aí, você só repete, tá bom? Aline, qual que é o prazo para fazer o jejum, né? Eu vejo muita gente com dúvida. Então eu fiz o jejum hoje, aí eu faço amanhã e faço depois da manhã. Não. O prazo certo para fazer jejum é fazer ele intermitente. Então, você faz hoje, amanhã você não faz. Depois da manhã você faz, depois da manhã você não faz. Entendeu? Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Tá bom? Se você fizer todo dia, você vai ter resultado? Sim, você vai ter resultado. Porém, entenda, lembra que o seu corpo ele tá adaptando a isso? Todas as vezes que você deixa ele não adaptar, você ajuda para que o seu metabolismo continue sempre alto. E é isso que a gente quer. Então, não deixe o seu corpo se adaptar completamente ao jejum, que ele vai estagnar. Então, para isso não acontecer, você deve fazer em dias alternados, tá? Então, por exemplo, a semana tem 7 dias. Escolhe 3 dias na semana para você fazer, tá? Mas sempre alternando, não faça um dia atrás do outro. Acontece que muita gente começa a fazer o jejum, gosta do jejum, se adapta super bem ao jejum e depois quer fazer o jejum todo dia, tá? Vai dar um resultado, mas não vai ser tão eficiente. E aí, Aline, quando que eu devo mudar de protocolo? Eu comecei lá o iniciante, 12-12. Quando que eu devo mudar e pular pro 14-10 e pros outros protocolos? Olha, comece pelo começo. Fique foda naquele protocolo. E aí depois você vai escalando. Tá bom? Vamos combinar assim? Se você acha que o jejum 12-12 pra você tá mole, tá? Isso aí é tranquilo pra mim. Jantar 8 horas e tomar café da manhã 8 horas da manhã, pra mim é tranquilo. Se pra você, assim, tá tranquilo, então escolha começar um pouquinho mais acima. Começa no 14-10 ou começa no 16-8, o que fica mais fácil pra vocês. Mas comece no protocolo que você consegue fazer super bem, tá? Ai, o pessoal tá falando que tá travando, né, gente? Que coisa, hein? Não sei o que fazer, só se eu sair... Peraí. Acho que eu vou sair da onde que eu tô e vou ficar mais perto do modem. Peraí, gente. Tá travando muito, né? Então tá, peraí. Eu vou ir pra escada aqui que eu fico perto do modem. Peraí. Aqui, ó. Me fala aí se tá melhorando. Vai me falando se tá melhorando. Melhorou? Tá melhorando ou tá travando ainda? Vou acender essa luz aqui. Aqui. Melhorou, gente? Ah lá, ó. Começou a travar depois que eu comecei a explicar, né? Depois do jejum, Depois do jejum, qual que é a alimentação? Não é isso? Fabi, melhorou? Maju, melhorou agora? Tá ok? Então tá, então eu vou daqui então. Então, ó. Então, até que parte que vocês entenderam tudo? Vocês entenderam até a parte dos protocolos? Vamos repassar, ó. O pós-jejum, tá.
Ó, nós temos vários protocolos de jejum. Você vai escolher qual que é melhor para você. Qual que eu devo começar? Você vai começar do começo, tá? Às vezes vocês querem dar um passo maior do que a perna e isso é que atrapalha tudo. Antes de você iniciar o jejum, você tem que ter uma refeição que seja rica em proteína, gordura e fibra, tá bom? E aí eu dei exemplos para vocês do que pode ser essa refeição. Pode ser uma carne, um bife ou um filé com bastante vegetais, com sementes, ou pode ser um omeletão caprichado, ou pode ser um iogurte com castanhas e fruta, tá? E aí vocês vão iniciar o jejum. Durante o período de jejum, vocês podem beber café, chás, água com sal, água com limão, água saborizada. Todos esses vocês podem fazer, vocês podem consumir, porém sem adoçar, ok? Sem adoçar, porque você adoçando, você ativa receptores de açúcar. Combinado? Beleza, aí terminou o jejum. Terminou o jejum, fez lá as suas 12 horas ou 16 horas, o protocolo que você escolheu. E aí terminou o jejum, quando você termina o jejum, o que é que você tem que se alimentar? Você tem que finalizar o seu jejum sempre em uma refeição completa. E o que é uma refeição completa? Uma refeição, para ela ser completa, ela tem que ter carboidrato, proteína vegetal e proteína animal, tem que ter vegetais crus e cozidos e tem que ter fibra também, né? E aí, quando eu falo esses nomes, talvez fique um pouco confuso, mas não é. Olha só, carboidrato pode ser uma colher de servir de arroz. Se não for o arroz, pode ser a batata, ou pode ser a mandioca, ou pode ser um inhame, ou pode ser o angu. Todos esses podem entrar como sua porção de carboidrato. Quando eu falo de proteína vegetal, eu tô falando de feijão, ervilha, lentilha. Todos esses vão te dar um suporte perfeito, que é o que você precisa de proteína vegetal. Proteína animal, estou falando de as carnes, ovo, queijo. Então tem que ter isso no seu prato. Vegetais crus e vegetais cozidos. E tem que ter fibras também. Então quando a gente está falando de vegetal cru e vegetal cozido, nos crus, principalmente nos folhosos, você já consegue suprir aí essa quantidade de fibra. Então o seu prato, ele tem que estar colorido. Um prato colorido é um prato nutrido, tá bom? Isso que eu preciso que vocês entendam. E aí você pode me perguntar, Aline, qual que é o prazo para eu ficar dentro do jejum? Qual que é o prazo que eu preciso esperar para eu avançar nesse jejum? Gente, aí vai muito de cada um. Porque o que eu te indico é que você comece um protocolo, dentro do protocolo que fica mais fácil para você fazer e que você fica foda nesse protocolo. Fica foda, vai começar no 14-10? Fica foda no 14-10. Faz ele com muita eficiência, faz ele muito direitinho, faz ele perfeito. Depois que você tiver foda, sabe, perfeito nesse protocolo, aí você avança para um próximo protocolo. Dá mais ou menos 1 mês, 2 meses para você ir avançando, tá? De um protocolo para o outro. Eu acho interessante, tá bom? E aí pode surgir uma outra dúvida. Aline, com qual espaço de tempo eu faço jejum? Eu fiz jejum hoje, eu faço jejum amanhã? Não. O jejum, para ele dar um bom resultado, você tem que fazer ele intermitente. Então, se você fez hoje, meu amor, amanhã você não faz. Você só pode fazer ele depois de amanhã, tá bom? E por que isso? Lembra que eu falei com vocês no começo da live que o nosso corpo, ele não tá adaptado 100% para gerar energia através da gordura? Então, a partir do momento que você faz o seu corpo ficar se desestabilizando e ter que ajustar ao momento, ao que está acontecendo, você aumenta o seu metabolismo. E isso é que é bom. A gente não vai deixar o seu corpo adaptar, ele acostumar com você daquela forma. E para ele não acostumar, você não pode fazer todo dia,
Tá bom? Aline, mas se eu faço todo dia, eu tô tendo um bom resultado. Sim, você vai ter um bom resultado, né? Só que daqui a pouco, escuta só, o seu corpo vai se adaptar a isso e você não vai conseguir ter mais esses resultados, viu? Então, o interessante é que você faça intercalados, tá? A semana tem 7 dias, por exemplo. Escolhe 3 dias na semana para você fazer jejum. Os outros 4 dias você não faz o jejum, você mantém a sua alimentação normal. Tá bom? Entendidos? Conseguiram entender aí tudo sobre o jejum? Quais protocolos que você vai escolher? E aí, me fala. Me conta aí, eu quero saber. Quem que vai começar o jejum e vocês vão começar em qual protocolo? Ou então tem alguém aqui que já tá fazendo jejum e já tá em algum protocolo? A Mari perguntou assim, não são 7 dias corridos, né? Não, Mari. Você vai sempre pular. Então, você fez hoje, amanhã você não faz. Amanhã não faz, depois da manhã pode fazer, tá bom? Vai sempre pulando. Regina, entendeu tudo, meu amor? Vocês têm alguma dúvida, gente? Eu quero orientar vocês da melhor forma possível. Se tiver ficado mais alguma dúvida, dá tempo ainda. A gente tem alguns minutinhos, tá? Vocês vão começar em qual? Pois é, o Wesley falando lá, ó. Eu vou começar no nível hard. Não é legal isso, tá? Começa do começo. Olha lá, a Flávia falando, ó. Vou começar no 14:10, vou começar no começo, 12:12. Ah lá, 14:10. Gente, quando eu falo com vocês para começar do iniciante, não é que eu acho que vocês não vão conseguir. Eu acho que vocês podem sim conseguir, mas a possibilidade de dar errado é muito grande. E o pior, que aí dá errado, aí você vai ficar frustrada, vai ficar chateada, vai ficar aborrecida e vai achar que isso não é pra você, sabe? E vai largar a mão, sem nem ter começado direito, entende? Ah lá, a Regina falou, vou começar no 12:12. Isso, gente, começa do começo, tá? Começa do começo, vai fazendo devagarzinho e vai me contando aqui. Olha só que legal. Ó, o que eu quero fazer com vocês? Quem tá agora aqui na live vai começar a fazer jejum. Eu quero que dá um print na tela e posta que tá começando a fazer o jejum. Me marca pra eu saber que você tá aqui, que a gente tá junto. E marca que você vai começar o jejum e o protocolo que você vai começar. E assim que você quebrar o seu jejum, eu quero que você poste uma foto, eu quero que você me marca, coloca lá, @Nutri_Aline Azevedo e coloca qual que é o seu protocolo. Eu quero te ajudar, eu quero poder analisar como que é que você está fazendo para se alimentar, o que você está se alimentando antes, o que você está consumindo durante e o que você vai consumir depois, tá bom? Combinado? Deram um print aí? Dá um print aí, posta falando que tá fazendo jejum, marcando qual que é o protocolo que você tá fazendo, que eu quero conseguir acompanhar daqui e te ajudar. Tá bom? Posso contar com vocês? Vocês vão fazer? A Flávia falando, ó, vou começar hoje. Flavinha, então dá um print aqui, ó, dá um print na tela, que aí eu quero que você marca lá depois. Tá bom? Marca todas as refeições que você tá fazendo. Combinado? Regina até mandou um ok ali, ó. Fechou? Combinado, gente? Eu quero que vocês comecem a fazer, coloquem em prática tudo isso que eu falei aqui e vai postando e me marca, que eu quero ver que vocês estão fazendo certo. Se eu ver que a pessoa postou lá e tem alguma coisa que tá diferente do que eu falei aqui, eu vou te chamar no privado e vou te orientar melhor, tá? Mas me marca lá, eu preciso saber que vocês estão fazendo e que vocês estão entendendo. Gente, eu vi que teve gente que chegou agora na live, tá falando, poxa, perdi e tal. Essa live, eu vou salvá-la, vai encerrar daqui a pouquinho, eu vou salvar a live e eu vou postar no sábado. No sábado eu vou postar ela completa, desde o começo, tá bom? A Graça tá perguntando, você deve ter chegado agora, Graça, qual o melhor horário? O melhor horário para começar a fazer um jejum é no período da noite, viu? Porque aí você consegue pegar esse período que você tá em casa, que você tá deitada, você consegue pegar todo esse período. O Wesley tá perguntando, posso fazer exercício durante o jejum?
Pode, Wesley, pode sim. O seu corpo tem total capacidade de te promover energia mesmo que você está em jejum, tá? Porém, não se force, não chegue no seu limite. Por isso, você não deve começar, viu, senhor Wesley, no nível hard. Comece aí no iniciante, comece do começo, que vai ser mais fácil para você assimilar, tá bom? No sábado, às 17 horas. Sábado às 17 horas, essa live será postada completa. Para quem perdeu o começo da live, eu expliquei com mais detalhes o que é o jejum, quais os benefícios do jejum, quais os protocolos do jejum. Então, eu não vou conseguir explicar agora, porque já vai encerrar o tempo da live. Mas no sábado eu vou estar postando. E eu combinei com o pessoal, talvez vocês não pegaram isso, que quem viu essa live para dar um print e me marcar falando que começou a fazer o jejum e colocar na postagem também qual o protocolo que tá fazendo. Eu quero conseguir ajudar vocês da melhor forma possível. Combinado? Estamos todos combinados? Deram um print aí, ó. Vou dar um sorriso aqui pra vocês darem um print, pra ficar um print bem bonito, ó. Então tá, dá um print bacana aí, tô esperando as postagens de vocês e na medida que vocês forem postando, eu vou em cada um mandando uma mensagem especial e te ajudando a ajustar da melhor forma possível, tá bom, meus queridos? Ó, muito obrigada pela live. Terça-feira a gente tá de volta do nosso Pergunta pra Nutri às 14 horas na terça-feira, tá? Ô, Maju, que bom que você gostou, meu amor. Obrigada, gente. Eu que agradeço, tá? De coração. Muito obrigada pela audiência e companhia de vocês. Podem sempre contar comigo. Beijo, Regina. Beijo, Luiz. Fiquem com Deus, ó. Beijo. Beijo para minhas amorinhas. Minhas amoras aí do Método AA. Mari, Flávia. Eu vi um tanto de amorinha aí. Minhas aluninhas. E Método AA vai abrir vagas, viu, gente? Esse mês. Fica de olho lá. Tô de olho no horário aqui antes que cai. Elaine, Lili, tá cheio de amorinha aqui, coisas lindas do meu coração, ó, beijo, até mais.